Fala, criadores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso Manual dos Agapornis. O vídeo de hoje é um pouco polêmico, mas a gente tem que falar, é importante falar, que vai ser sobre a alimentação das nossas aves. Se a gente deve usar mix de sementes ou ração extrusada. Antes de começar o vídeo, deixa aí o seu like para ajudar a gente na divulgação. Comenta aqui embaixo qual tem sido o seu manejo nutricional. Se você tem usado o mix de sementes, a extrusada ou os dois. Assina também aí o sininho, coloca também o sininho de notificações para você ficar sabendo todas as vezes que a gente soltar vídeo novo. Os vídeos têm ido ao ar na terça, na quinta e aos domingos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar a falar um pouco da nossa nutrição das aves, eu gosto de falar um pouco antes, explicando, como já tinha falado no vídeo anterior, no vídeo da farinhada. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu divido a alimentação das aves em 3 períodos, que seria o período de manutenção, o período de muda de penas e o período de reprodução. E por que dividir a nutrição dos animais, das nossas aves, em 3 etapas? Porque assim a gente consegue mimetizar o que eles encontrariam na natureza. Essa dica aí eu peguei com o Andrei, do Criadouro Pro, do canal Bud TV, e acredito que ele tenha pegado essa dica aí com o Tony Silva, que é um dos maiores criadores de psitacídeo do mundo. Então a gente consegue mimetizar o que os animais encontram na natureza de acordo com cada fase do ano. Então na muda de penas a necessidade nutricional é uma. Durante a reprodução essa necessidade aumenta um pouco mais, porque exige mais dos pais e eles têm que alimentar os filhotes depois. Já na manutenção é uma coisa mais basal, que seria uma nutrição apenas para sobreviver. Ou, no caso de aves migratórias, seria só para conseguir fazer essa migração. No caso dos agapornis, seriam mais para sobreviver mesmo. Então, pessoal, começando a falar dessas 3 etapas, existe sempre uma parte da nutrição que é a base, que eu uso em todas as etapas da nutrição, que seria, na fase de manutenção, eu coloco farinhada uma vez por semana, água à vontade e suplementação natural uma vez por semana apenas. Na fase da muda de penas, eu mudo um pouco. A farinhada vai de 2 a 3 vezes por semana, água à vontade e suplementação natural de 2 a 3 vezes por semana. No período de reprodução, que os pais precisam de uma energia maior, um porte nutricional maior, eu aumento um pouco mais. Então ficaria farinhada à vontade, água à vontade e suplementação natural 2 vezes por semana. Agora vem o diferencial e que causa tanta polêmica no meio dos criadores. A gente deve usar o mix de sementes ou usar a ração extrusada na alimentação das nossas aves. Eu vou apresentar aqui algumas vantagens e desvantagens de utilizar cada um e no final vou fazer um resumo para a gente chegar a uma conclusão. Então a gente vai começar falando sobre o mix de sementes. Primeiro, as vantagens. As sementes, elas têm uma aceitabilidade muito fácil pelas aves. As aves pegam muito bem, então não tem que fazer um período de transição. Se você colocar lá para elas vão comer imediatamente. Elas têm um consumo muito rápido. As aves consomem as sementes com muita agilidade, às vezes precisando repor de um dia para o outro, dependendo da quantidade. Então diminui a possibilidade de deteriorar com o tempo, né? de chegar à validade, de perder essas sementes, com o consumo sendo mais rápido. Além disso, não precisa ter um período de adaptação, as aves aceitam ela bem rápido. E financeiramente falando, as sementes têm um custo mais baixo quando comparadas à ração extrusada, principalmente para quem cria várias aves. Já as desvantagens de utilizar as sementes são a origem variável dessas sementes, a gente não sabe a procedência exatamente, se sempre vai ser no mesmo local, com a mesma qualidade. A questão da manutenção, a gente tem que ficar soprando a casca das sementes de um dia para o outro. Isso aí causa um trabalho um pouco maior, né, no nosso trabalho de manejo. Também o baixo nível de nutrientes que as sementes têm, então a longo prazo isso aí pode acarretar problemas de saúde para as nossas aves. A gente já fez um vídeo aqui sobre a suplementação natural, que a gente fala um pouco mais sobre isso.
Então a gente pode deixar o card aqui para vocês acompanharem depois. Fora isso, existe a questão dos problemas respiratórios que podem acontecer com as aves em decorrência do pó das sementes que ficam no fundo do comedouro, e elas podem aspirar esse pó e acabar tendo problemas respiratórios depois. Então, pessoal, essas foram as vantagens e desvantagens da gente utilizar o mix de semente na nutrição. Agora a gente vai começar a falar sobre as vantagens e desvantagens de utilizar a ração extrusada. Então, as vantagens da gente utilizar a ração extrusada são: a primeira delas é que ele é um alimento feito por zootecnistas, por médicos veterinários, então é um alimento balanceado em vitaminas, minerais e, teoricamente, não precisaria ter uma suplementação natural tão rígida. Então é um alimento bem balanceado nessa questão. Outra vantagem é que diminui o consumo. O animal vai consumir menos. Ele vai ficar saciado com uma quantidade menor do que, por exemplo, se ele fosse comer um mix de sementes. Então a saciedade dele vai ser maior. Outra vantagem que a gente encontra é a questão do desperdício. Como ele vai comer menos, vai se sentir saciado mais rápido, então vai acabar comendo menos essa ração. Outra vantagem que a gente encontra na ração extrusada é a questão da origem. Ela vai vir sempre de uma fábrica e lá ela vai ser feita com todas as regras que devem ser seguidas na nutrição. Então a gente vai ter sempre essa mesma qualidade com essa ração extrusada. Então agora a gente vai falar sobre as desvantagens da ração extrusada. A primeira delas é que financeiramente ela é menos acessível, ela tem um custo um pouco elevado quando comparada ao mix de sementes. Outra desvantagem é que ela não é fácil de achar em algumas regiões do país, né? Então não são todos os locais que a gente encontra. E como são várias marcas hoje no mercado, a gente tem que saber avaliar. Nem todas são de qualidade. Não quer dizer que porque ela é uma ração extrusada que ela vai ser de boa qualidade. É a mesma coisa que a gente for comparar, é uma ração de cachorro. Existem várias marcas, mas existem marcas com qualidades melhores. Nem todas têm a mesma qualidade, né? Então a gente tem que ficar atento a isso aí também. Uma outra desvantagem da ração extrusada é o período de transição. Para passar o animal, a nossa ave, o Agapornis, de uma alimentação à base de mix de sementes para uma ração extrusada, tem que ser feita uma transição, geralmente de 4 semanas, e ser feita gradativamente, começando aí com 1/4 de ração extrusada para 3/4 de mix de sementes na primeira semana. Na segunda semana a gente coloca 2/4, meio a meio. Na terceira semana a gente já colocaria 3/4 da extrusada para 1/4 do mix de sementes. E na última semana a gente já colocaria só a ração extrusada. E aí o mix de sementes seria como se fosse uma guloseima para a ave, seria um atrativo. E aí, tendo a ração extrusada como base, o mix de sementes a gente daria só uma vez por semana como agrado. Uma informação importante, pessoal, é que de forma alguma, hipótese alguma, a gente pode manter a base da alimentação sendo feita com farinhadas ou com suplementação natural. O próprio nome já diz, é uma suplementação. Uma farinhada ela é uma suplementação. Eles não podem ser a base da alimentação das aves. Seja ela mix de sementes ou ração extrusada, a gente complementa com farinhada e suplementação natural. A farinhada em si ela não tem tanta aceitabilidade pelas aves para ser a base da alimentação e também não pode ser a única fonte de alimento das aves. O pessoal da canaricultura costuma utilizar muito a farinhada como base, mas no caso dos psitacídeos não pode ser essa única fonte de alimento dos nossos animais. Eles são apenas um suplemento, é algo a mais na alimentação. Então, colocando todas essas informações para vocês, eu deixo a seguinte conclusão. Não existe receita de bolo, cada um vai se adaptar da forma que achar melhor, que tiver condições, mas no meu dever de médico veterinário eu tenho que indicar o que é mais saudável para as aves, que é hoje a ração extrusada, uma ração extrusada de boa qualidade. Atualmente, devido aos custos e à falta de opções de qualidade aqui na região, eu tenho optado pelo uso do mix de sementes
respeitando aí aquela sazonalidade que eu falei com vocês no início do vídeo. Então, a cada período eu vou adaptando esse mix de sementes e uso uma farinhada de boa qualidade, também respeitando a sazonalidade, e uma suplementação natural bem feita. Então, essa foi a forma que eu encontrei aqui de desenvolver a minha criação, e se for bem feita, se for tudo certinho, flui muito bem. Se vocês quiserem, tiverem interesse em saber como eu tenho feito esse mix de sementes de acordo com a sazonalidade, deixe aqui embaixo nos comentários, perguntando. A gente pode esclarecer algumas dúvidas ou talvez montar um vídeo só sobre isso, para mostrar como eu tenho feito aqui. Aqui os resultados têm sido bons, as aves têm apresentado um bom score corporal, têm dado bons resultados reprodutivos. Até então tem fluído tudo bem. Não quer dizer que depois eu possa mudar, se eu achar uma opção mais viável, ou se financeiramente tiver uma condição melhor. Mas por enquanto tem funcionado bem assim. Se vocês tiverem interesse, comentem embaixo. Quem sabe a gente possa fazer um vídeo mais para frente falando especificamente sobre essa mistura de sementes de acordo com a sazonalidade. E estou aberto aí a opções do pessoal também. Não quer dizer que o meu manejo é o 100% correto. Não sou guru de ninguém, nem é essa a intenção. E estou aberto a opções aí também. Caso queiram discutir, só colocar nos comentários aí para a gente ir acompanhando. Atualmente eu tenho feito alguns testes com algumas marcas de ração extrusada para alguns casais específicos, principalmente os Taranta, que eu tenho tentado colocar na reprodução agora. Então estou me adaptando ainda à criação dessa espécie, que é nova para mim. Estou utilizando algumas extrusadas aí, fazendo um manejo, adaptação, para ver se eles se adaptam bem, né, na ração extrusada. Mais para frente eu posso colocar os resultados aqui para o pessoal. A gente pode fazer um vídeo específico só sobre ração extrusada, como avaliar as marcas, a qualidade dos ingredientes. Se for de interesse de vocês, a gente coloca aqui também no canal. Deixa aí nos comentários para a gente saber se existe esse interesse em saber como fazer essa avaliação de uma ração extrusada. No mais, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram do canal, nos nossos Instagrams pessoais e dos nossos criadores. Criador Rai Chaves, Criador MH. Valeu e até o próximo vídeo.